Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós teremos a aula de História com o tema A Chegada dos Portugueses. Onde esses portugueses chegaram? Chegaram ao Brasil. Muito bem. Então nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existia habitantes aqui nessa terra. E hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre esse tema. Eu sei que vocês adoram história, então vamos prestar bastante atenção para nós fazermos a nossa atividade lá do nosso livro didático de história. Então, Cabral partiu para as Índias em 9 de março de 1500, a pedido do rei de Portugal, na época, Dom Manuel. Então, esse Dom Manuel, o rei de Portugal, né, tinha as esquadras que ele mandava para a Índia, porque da Índia ele comercializava vários produtos, condimentos, coentro, então várias outras coisas. Então, eles pegavam de lá e trazia para o país deles, Portugal. Então, Dom Manuel, pediu Cabral para que fosse com a esquadra para as Índias. Mas nessa rota que Cabral estava indo para as Índias, ele se perdeu e chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Então ele saiu 9 de março, chegou em uma terra 22 de abril de 1500, após 44 dias no Oceano Atlântico. Naquela época era difícil, não é como hoje, que você pega aí um navio, pega um avião e vai rápido. Naquela época, eles ficaram em alto mar, no Atlântico. A viagem foi pelo Atlântico durante 44 dias. Então, quando eles chegaram na terra, na terra que eles não conheciam ainda, pensava estar chegando nas Índias. Mas a própria esquadra fez uma exploração na costa. Quando eles ancoraram, chegaram nessa terra, que eles pensavam ser as Índias, fizeram uma exploração em direção ao norte para procurar onde eles iam ancorar. Então, eles descobriram que não estava nas Índias, quando eles começaram a percorrer. 24 de abril, eles acharam um lugar seguro, então eles ancoraram as suas esquadras, os seus grandes navios. Lá nesse local recebeu o nome de Porto Seguro, que atualmente hoje se chama Baía Cabralha, que está lá na Bahia, é localizado na Bahia. Então, esses homens começaram a percorrer, né, o local e descobriram que não estava nas Índias. E eles encontraram habitantes nessa terra. E quando eles viram aquelas pessoas que já viviam aqui, eles colocaram o nome deles de índios. Na esquadra, lembra que nós vimos na aula anterior, tinha um homem chamado Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão, então tudo o que acontecia durante as grandes navegações, ele ia escrevendo. E a prova concreta de que quando Portugal chegou ao Brasil já existia habitantes foi essa, que Pero Vaz de Caminha, ele escreveu dando detalhes e características desse povo que eles encontraram aqui. Então ele mandou para o rei de Portugal, com certeza demorou vários dias também para chegar lá, né, para ele saber onde eles estavam. Como Portugal era um país muito católico na época, na esquadra veio um frei, ou seja, um sacerdote, um líder religioso que representava a religião deles. Era chamado de Henrique Soares de Coimbra. E esse homem, ele celebrou a primeira missa nas terras brasileiras no dia 26 de abril de 1500. Nesse local onde eles fizeram a missa, agradecendo, né, pela viagem boa, pelo local que eles haviam encontrado, foi chamado de Ilhéu da Coroa Vermelha. Então, todos os locais que eles faziam alguma coisa, que eles olhavam o território, eles colocavam nomes. Então, Portugal e Espanha
Na época, eles se destacavam por técnicas náuticas, então tinha grandes navios, sabiam navegar, já tinha aparelhos que direcionavam, então eles começaram a competir pelo domínio da terra do Brasil. Então eles começaram a brigar os dois países. Então foi feito um acordo entre os reis da Espanha e os reis de Portugal. Então dividiram a terra. Esse propósito, esse acordo que eles fizeram foi chamado de Tratado de Tordesilhas, porque recebeu esse nome, porque foi na cidade de Tordesilhas que foi feito esse tratado. Foi um tratado legal, teve papel, teve acordo. Então, lá nesse acordo, eles determinaram que o leste seria de Portugal, o leste dessa terra, e o oeste da Espanha. Mas aí, como a terra era muito grande, nessa época eles já haviam descobrido que a terra não era uma ilha, porque no início eles pensavam que fosse uma ilha, mas aqui eles descobriram que não era. Então eles dividiram essa terra. Como a terra era muito grande, o território era muito grande, eles não tinham pessoas suficientes para guardar as entradas, os litorais, né, por onde chegavam as grandes embarcações. Então a Inglaterra, Holanda e França descobriram esse acordo e passaram a piratear o país. Até então não era país ainda. Então eles, como não tinha como vigiar, esses países começaram a entrar pelos locais onde não tinha pessoas e ocuparam alguns pedaços de terra, contrabandearam o pau-brasil. Então foi uma devastação na época. Na época existia muito pau-brasil, por isso que se deu esse nome de Brasil. Os índios chamavam o Brasil de Terra das Palmeiras. Então, na língua tupi-guarani, é considerado o que significa a palavra Brasil? Pindorama. Então, Terra das Palmeiras era chamada pelos índios e que na língua deles era chamada de Pindorama. E quando Cabral chegou, chamou a terra de Vera Cruz. Caminha já descreveu que era uma ilha, porque era um pedaço pequeno de terra. Eles pensavam que era uma ilha entre Portugal e as Índias. Mas depois de certo tempo, descobriu que a madeira do pau-brasil podia extrair uma tinta de cor brasa, então uma tinta bem forte, bem vermelha. Esse pau, então eles descobriram que esse pau-brasil, essa madeira, era uma matéria de grande valor, uma matéria-prima, e tinha muito no Brasil. Então, praticamente, a vegetação do Brasil era a madeira chamada pau-brasil. Então, quando eles descobriram as qualidades, os lucros que essa madeira iria dar para o país de Portugal, eles começaram a pegar essa madeira e vender para a Europa. Então, eles retiravam grandes quantidades desta madeira. Então, foi quando começou a devastação no país. Eles começaram a achar riquezas, inclusive pau-brasil e outras mais que nós iremos ver para frente. Então, essas riquezas, esse pau-brasil, eles foram vendendo para a Europa. Então se deu o nome do nosso país de Brasil. Por quê? Pela grande quantidade de madeira que existia nessa época. Então foi assim que aconteceu a chegada dos portugueses. Quando eles chegaram aqui, já havia os habitantes, já tinha pessoas morando aqui. Essas pessoas, eles obrigaram essas pessoas a se adequar ao costume, a tudo dos portugueses. Então, foi uma época de grande matança. Os portugueses mataram, disseminaram grandes aldeias, grandes tribos dos índios. Por quê? Porque eles eram selvagens, não tinham costumes que os portugueses tinham,
e os portugueses queriam que ele se adequasse. Então, essa é a história da chegada dos portugueses aqui no nosso país, Brasil. As atividades estão lá no cronograma, dê uma olhadinha. Beijo!